Pronto, perfeito. E aí, tribo, sejam bem-vindos ao nosso novo podcast. Dessa vez com a equipe Tech Makers. Eu me chamo Vicente Eu me chamo Beneara. e agora a gente vai passar a palavra para a equipe para que vocês se apresentem. Meu nome é Natália. Meu nome é Bianca. Eu sou a Sofia, faço parte da mecânica e da elétrica. Eu sou o Diogo. Perfeito, galera. Primeiramente, eu gostaria de agradecer já a presença de vocês, né? Muito obrigado por terem aceitado aí esse convite e participando desse projeto. Bom, inicialmente eu queria saber um pouco sobre como foi a formação da identidade visual e do nome da equipe de vocês, para a gente entender um pouco, né? Tá, então, a gente não participou de fato do processo criativo do nosso time, porque ele começou com a TechMaker, que era uma equipe de FLL e que foi criada antes de existir a TechMaker Robotics, que é de FRC. Então, eles criaram a logo na intuição de ser uma coisa, como vocês podem ver, tem várias manchas de tinta, que é como se faça você mesmo, sabe? Bem colorido para representar todas as pessoas. E é basicamente isso. Não foi algo que a gente teve a oportunidade de participar, mas essa é a intenção principal. Entendi. A gente queria agora saber um pouco sobre a formação dos membros, porque a Tecmic não é uma equipe nova, né, que não começou esse ano. Então a gente queria saber se continuaram os mesmos membros ou se entraram novas pessoas. Tá, por enquanto, eu sou a única pessoa que está aqui desde o primeiro time, que a gente começou em 2021. Então, eu vou estar falando um pouquinho mais sobre. A gente começou porque chegou a oportunidade aqui no nosso espaço de criar uma equipe de FRC. E aqui a gente trabalha dentro do espaço Maker e tinham aulas regulares, né? Aí eles foi falado pra gente, foi comunicado as pessoas que queriam participar da seletiva e tal. Daí falaram também principalmente com o pessoal do Senai. E daí que foi criada a primeira equipe na base disso, de espalhando por aqui mesmo. Mas a partir dos próximos anos, conforme o pessoal foi saindo, por conta de idade principalmente, né? A gente foi fazendo novos processos seletivos a cada temporada. E é basicamente a gente colocando nas nossas redes sociais, avisando o pessoal todo de Blumenau, da nossa cidade toda, que está tendo seletiva para o time, eles preenchem o formulário e vêm para cá. No nosso espaço, que a gente monta como se fossem oficinas de cada área, porque aqui a gente se divide em 3 áreas, que é mecânica e CAD, programação elétrica, administrativa e marketing. Aí a gente montou 3 oficinas, onde a gente separou daí as pessoas em grupos e foram passando pelas oficinas, assim, cada 10 minutinhos ficava em uma, para realmente escolher a área que gostaria mais de participar, tá? E para também conhecer mais um pouquinho de cada coisa. Aí as pessoas que foram se adaptando, que foram gostando aqui do time e tal, e que cumpre com os valores que a gente quer para dentro do nosso time, foram selecionadas e ficaram aqui como estagiários entre o período até dar o kickoff, né? E nesse período ali, que não tinha muito o que fazer, porque foi fim de temporada e tal, foram passados vários desafios. Por exemplo, o pessoal do marketing, tipo a Natália, ela teve que fazer um site, que inclusive é o nosso site agora, que a gente vai lançar agora essa semana. O pessoal da mecânica teve que fazer um braço telescópico, um elevador, para realmente se acostumando, porque querendo ou não, é um ritmo muito rápido que a gente tem que trabalhar pelo curto período de tempo que a gente tem a partir do kickoff até o dia de viagem. Então, hoje faltam 30 dias para a gente sair aqui de Blumenau e tá uma correria absurda, mas é basicamente isso. Muito interessante, viu? Inclusive, parabéns aí por essa estratégia de processo seletivo. Realmente ajuda uma pessoa novata, né, que está iniciando essa carreira a entender exatamente o que ela quer. Parabéns, galera. Eu gostaria de saber também como foi a experiência de vocês na temporada passada dentro da competição. Tá, eu vou falar também. Eu posso dizer que a temporada passada foi uma coisa que a gente não esperava, porque desde a nossa primeira temporada, a gente só trabalhou com bolas, né? No caso, a PowerCell e a Cargo. Então, a gente meio que já tinha uma noção do que fazer, só que daí chegaram pra gente com cones e cubos, e a gente ficou, meu Deus, como assim?
Aí a gente foi pesquisando, né, vários robôs. Aquele robô em 3 dias ajudou muito a gente também, o Everybot, demais. E a gente foi analisando realmente o que era prioridade para o nosso robô e tentando desenvolver os mecanismos a partir de um brainstorm que a gente fez com todo mundo. E aí a gente compartilhou ideias, foi bem legal. Mas a experiência de estar no campeonato é sempre surreal. Não tenho absolutamente nada para falar, mas é simplesmente surreal. E foi muito bom, a equipe se ajudou bastante, a gente conseguiu cumprir as nossas metas. Os nossos projetos sociais também, a gente desde sempre está com eles ali, né? Então sempre ajudaram a gente também. Mas em relação realmente à competição, foi muito importante para a gente também aprender a trabalhar com elementos diferentes, tanto que esse ano é uma coisa bem diferente também. Mas é basicamente isso. Inclusive, eu queria pontuar que eu e Sofia, nós dois somos novatos, tanto na categoria da FRC como na nossa equipe, a Potibot. Então é bem interessante saber de alguém que já tem experiência. Exatamente, é assim, né? As temporadas sempre cheias de correria, mas são muito emocionantes. E a gente ia também saber um pouco sobre a expectativa que vocês estão, né? Com novos membros, novas ideias para a temporada que está chegando aí. Como é que a gente tá? As expectativas estão boas. A gente conseguiu montar uma ideia principal assim, em pouco tempo, foi relativamente rápida. E acreditamos que o nosso robô tem bastante potencial para ir bem na competição. As nossas outras temporadas, a gente mantinha uma constância ali no ranking. Então a gente sempre ficava de 8º até 5º. E aí a ideia esse ano é fazer um robô que possa ir além, possa subir mais no ranking. A ideia é ficar a partir do 4º, que aí seria o essencial para a gente. Então nós estamos trabalhando bastante para atingir isso. Então... E também trabalhar em cima do Impact, que é um dos nossos principais objetivos agora nessa temporada. Mas a gente está com bastante expectativa, que é muito alta. E a gente está trabalhando muito, muito, muito mesmo com isso. Como a Sofia já falou aqui, né, a gente sabe que esse período, assim, quando a competição vai se aproximando, é um período de muita correria, né, muito trabalho. E eu gostaria de saber quais estratégias, né, vocês usam de organização para conseguir cumprir todas as demandas da equipe, né? Porque a gente sabe que é um processo de muita, como eu já falei, correria, né? Um processo complexo. E eu queria saber um pouquinho de vocês aí sobre as estratégias. A gente aqui no nosso espaço, a gente utiliza o quadro Kanban, que é um mecanismo que está ajudando muito a gente, que é a gente imprimiu fotos de todos os integrantes, tanto da nossa equipe de mãe de FTC quanto da nossa de FRC, e colamos com velcro na parede, e cada dia a gente vai atualizando ele. Por exemplo, a gente viu lá, vou ter um vídeo do Impact para fazer. A gente vai lá no quadro Kanban, pega a nossa foto, coloca lá e mostra o que a gente está fazendo. Até para os nossos técnicos acompanharem cada coisa que a gente está fazendo, para realmente todo mundo estar nessa constância de trabalho, que ninguém fica parado, sabe? Então é uma coisa que está ajudando bastante a gente. E a gente tem etapas, que é a gente tem as etapas que funcionam assim. É um quadro bem grandão, a gente usa uma parede inteira para ele. São divididos em, se não me engano, 5 ou 6 etapas, mas as principais, assim, é o início de uma ideia, aí tem o começando a pensar na ideia, de fato, planejando, aí a gente tem o começando, tipo, a produzir, a gente tem o teste e a gente tem o final. Aí, conforme a gente vai avançando no projeto, que é na nossa tarefa, a gente vai atualizando até chegar no final do quadro, que é quando está tudo pronto. Aí cada um tem suas fotinhas e tem os quadrinhos que a gente também pega e vai escrevendo e vai organizando. Essa foi a melhor forma que a gente achou aqui de se organizar. E aí a divisão entre membros é uma coisa muito importante, né? Vocês pontuaram no começo que vocês têm a divisão de 3 áreas. E a gente queria saber um pouco como é que funciona, tipo, exatamente a quantidade de pessoas que vocês disponibilizam para cada área. Tá. Então, hoje no nosso time a gente está com 14 integrantes, mais ou menos. E a gente tem aproximadamente no marketing 3 pessoas, no administrativo 2 pessoas, né?
Na mecânica tem muita gente, tem umas 6, 7 pessoas. Daí, na elétrica tem 2, 3 pessoas, acho que é, e 2 pessoas na programação. 3 pessoas na programação. A gente acha que isso é um número muito bom, assim, para trabalhar em cada área, em mecânica principalmente, que demanda muito de muita gente, né? Então, a gente também, o pessoal geralmente vai mais para essa área, mas é basicamente isso, eu acho. Outro ponto que a gente queria bater um papo é sobre os patrocinadores, né, que são algo muito essenciais na equipe, e a gente queria saber um pouco como é a relação que vocês têm com eles. Bom, a gente pesa muito em cima de ideias, não só de patrocínio, realmente em dinheiro, em ajudar a equipe de alguma forma, só que ajudar a equipe com ideias também. A gente tem muitos apoiadores que não dão só materiais para a gente, mas contribuem com bastante ideias para a nossa equipe. A gente tem uma constância de conversa com eles. Por exemplo, preciso daquela peça lá, tu consegue para mim? Ou alguma outra coisa do tipo. Na temporada passada, eles deram bastante ideias para a gente, de mecanismos que a gente podia estar utilizando. E eu acho que é uma relação muito boa que a gente tem com eles em relação a estar presente aqui mesmo. Eles vêm aqui, olham o que a gente está fazendo, a gente mostra para eles o que a gente realmente está fazendo. E eu acho que é uma coisa que ajuda bastante nossa equipe. Uma coisa que a gente preza bastante também é, da mesma forma que eles ajudam a gente ajuda eles em alguma coisa. Então, às vezes a gente até criou pontes entre patrocinadores que se juntaram e fizeram alguma coisa juntos, sabe? Então, isso que a gente, toda ajuda que eles dão pra gente, a gente ajuda eles também, seja com o mecanismo, seja com a nossa impressora, seja com qualquer coisa, assim, a gente está sempre nessa relação muito boa. Exatamente. E também, uma coisa legal é que, como eles estão aqui sempre dentro, vendo o que a gente está fazendo e tal, eles acabam conhecendo o pessoal do time, e assim, por exemplo, uma pessoa fez 8 anos agora, daí precisa começar a trabalhar, aí isso também já é uma ponte para entrar no mercado de trabalho dentro da empresa de um dos nossos patrocinadores. E é basicamente isso. Bom, galera, realmente a gente sabe que a relação de parceria, né, com os patrocinadores é algo essencial e que quanto melhor for a relação, melhor é o andamento, né, da equipe em si e que realmente é uma via de mão dupla, né? Isso aí foi um ponto que eu gostei que vocês citaram. Eu também achei muito interessante, né, patrocinadores ou ajudantes que dão ideias para vocês, porque não é muito comum a gente ver, né? As equipes assim estão procurando contribuição financeira que precisa, mas é muito legal isso. Exatamente. E um ponto que a gente tem parecido é que não são exatamente patrocinadores, mas a nossa equipe Apod, por exemplo, tem mentores, que são muitas vezes ex-participantes que nos ajudam, assim, a desenvolver a temporada, principalmente quando são sempre membros novos. Vocês possuem também alguma espécie de mentoria com ex-participantes da equipe de vocês? Sim, o pessoal que saiu da época que eu falei para vocês de 2021, às vezes as pessoas continuam vindo, continuam fazendo mentoria aqui com a gente, ajudando em ideias também, a montar de fato as coisas. Estão sempre por dentro de tudo. Vira e mexe aparece um povo aqui que vinha 3 anos atrás, e, né? Mas com certeza, tem bastante também, tem gente de fora que vem ajudar a gente sempre, é bem bacana. Bom, trazendo aí novamente para a parte da mecânica em si, né? A gente sabe que cada temporada é um desafio novo, muitas coisas a se fazer. E eu queria saber assim, Peraí, gente, é que alguém começou a cortar alguma coisa que a gente não conseguiu escutar. Vou repetir a pergunta. Tranquilo, gente. Eu queria saber como anda o desenvolvimento em si das estratégias e da montagem do robô. Cara, é estratégia para montagem do robô? Isso. Ah, tá, fechou então. Tá. Bom, quando lança a temporada, com o kickoff, nós nos reunimos aqui no nosso espaço, todos da equipe juntos, e aí nós acompanhamos o lançamento e após o evento, nós começamos a definir os pontos mais importantes. Então, o nosso robô precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, e aí com esses pontos importantes,
nós começamos a construir um robô baseado nisso. E aí nós já temos bem definido as tarefas que a gente precisa focar. Então a gente colocou que ele tem que acertar o speaker, o amp, subir também na corrente e talvez a trap. E aí a gente, como definiu essas prioridades, começamos a montar o robô pensando nisso. Então, como, por exemplo, a trap, que ficou algo como uma possibilidade, a gente deixa por último, porque não é algo tão importante. E focar mais no que a gente precisa fazer. Então, acho que isso ajudou bastante a gente. Tanto é que agora a gente já está com o robô bem adiantado. Então, vai sobrar ali um tempo para poder treinar e programar bem. Uma coisa, inclusive, que a gente acha muito importante é essa questão de treino, porque a gente vai deixar umas 2 semanas até, só para o Drive Team poder treinar, porque é uma temporada que demanda muito treino, porque tem muitos obstáculos, digamos assim, e também o Human Player tem que estar sabendo o que ele está fazendo. Então, mas é basicamente isso mesmo. Perfeito. Então, mudando um pouquinho de área e entrando no projeto social, a gente queria saber como é que anda o desenvolvimento do projeto social de vocês, se vocês continuam com os mesmos, se, enfim, criaram outros, como é que anda tudo isso? Então, a gente continua com os nossos projetos sociais antigos, né? Que são o Meu Primeiro Robô, Aqui Tem Robótica, Valeu Robotics e o... Qual que é outro? São esses. Ou Aqui Tem Robótica também. E eles consistem em levar a robótica para idades diferentes. Por exemplo, o meu primeiro robô, ele abrange mais crianças em fase de alfabetização, ensinando raciocínio lógico para elas. Aqui tem robótica. A gente geralmente leva para escolas públicas da nossa região, kits de Lego, geralmente para pessoas de 8º e 9º ano, que já tem mais um avanço ali para conseguir montar isso realmente, porque é um kit, ele vem com a instrução de como você tem que montar, a gente ajuda a programar, a gente ajuda eles todo o processo de construção e programação. Então, geralmente são algumas equipes que se juntam lá e no final eles fazem uma competição entre si para ver quem realmente é o melhor. E também tem o Robotics, que ano passado a gente alcançou muito mais gente do que a gente esperava, que ele é uma competição entre todas as equipes do Vale do Itajaí, de equipes que se inscrevem. Por exemplo, a gente tem algumas categorias, que são seguidor de linha Lego, seguidor de linha Arduino e os robôs Sumo. Então, eles montam robôs, a gente lança, eu acho que um mês antes da competição, a gente lança e eles têm esse tempo para construir o robô e programar e tal. Aí eles competem entre si e a gente faz uma premiação melhor. E o meu primeiro robô são kits com cápsulas de café reutilizadas, que a gente foi guardando, foi utilizando e a gente utilizou elas para a construção desse projeto, que alcançou bastante gente até nos últimos anos, que é um tabuleiro onde você vai caminhando com o seu robô. E no final todo você constrói um robô e não é que programa, e cada criança, eles personalizam sua cápsulazinha, no caso, a gente tem vários meios para eles personalizarem. E é um jogo que incentiva o raciocínio lógico nas crianças, a partir já como a Bia falou, do período de alfabetização. E é basicamente isso. E tem também a imersão. Depois. Não, Depois. E também a gente agora está no desenvolvimento de um novo projeto social, que é o EcoPower, que consiste no descarte correto de lixo eletrônico. Porque a gente percebeu, principalmente a gente, né, na robótica, a gente usa muito eletrônicos e tal, e muita gente não sabe como descartar, e querendo ou não, tem bastante riscos, né? Você jogar uma bateria, alguma coisa assim, no lixo e tal. Então a gente pensou que seria uma coisa legal de fazer. E, inclusive a gente está terminando de fechar a parceria, né, para esse projeto novo acontecer. Daí está nesse andamento, mas já é para começar na ação. E também a gente tem o nosso último projeto, que é a imersão na robótica,
que a gente chama todas as equipes de Santa Catarina da FUSH, não, mas de Santa Catarina, de FLL, de FTC, de FRC e de F1 também, que tem uma aqui. A gente traz eles aqui para o nosso espaço porque a gente fica dentro de um complexo esportivo. Daí tem os dormitórios, tudo. Aí eles passam o final de semana aqui inteiro só da gente se ajudando. Então, assim, por exemplo, agora a gente vai fazer agora antes do Nacional, de novo, essa imersão. E, por exemplo, tem o pessoal de Floripa, que tem equipe de FRC, e agora tem uma nova que é a Cyber Rain, aqui perto da gente, de Joinville também. E, então, eles viram aqui, porque a gente montou meio que uma arena, assim, né? Pra gente, já com as proporções certas da arena. É como se fosse metade de uma arena, na verdade, né? Enfim, aqui no nosso espaço, daí eles vêm, a gente treina os robôs todos juntos, aí o pessoal de FLL treina com o pessoal de FLL e o pessoal de FTC treina com o pessoal de FTC e todo mundo acaba dividindo conhecimentos e compartilhando ideias, e isso é bem bacana. Isso aí é bem legal, porque ao invés de criar uma imagem de inimigos, porque cada um está competindo como uma equipe, acaba que toda Santa Catarina, todas as equipes viram aliadas, porque uma começa a ajudar a outra, tem essa troca de ideias, então é bem aquilo que a gente fala de competition. E aí, quando a gente apresenta esse projeto para os juízes, é algo que enche o olho deles assim, de orgulho, porque eles veem realmente essa ideia de cooperação. E aí esses projetos também, os outros que são com crianças, eles são legais que eles não precisam da nossa equipe para serem aplicados. Nós podemos disponibilizar esses materiais online e aí qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo consegue reaplicar isso. Então, cumpre essas duas tarefas, de espalhar a robótica, de não precisar da nossa equipe e a cooperação entre todo mundo, que é o que precisa nos outreaches da FIRST. Parabéns, viu, galera, pelos projetos, eu achei bem interessante. Inclusive, esse ponto que você citou, da questão do competition, né, é muito importante a gente citar e se envolver cada vez mais nisso. Afinal, é isso que a FIRST prega e é isso que a gente tem que evoluir. Parabéns mesmo. Mais alguma coisa a falar? Acredito que não. Galera, muito obrigado, foi muito bom bater esse papo aqui com vocês. Eu espero que vocês também tenham gostado. Parabéns novamente e espero que a gente se encontre lá no Nacional. E boa sorte para vocês. É isso. A gente que agradece, foi incrível, Ju, gostou bastante de participar. E a nossa equipe toda é muito grata. E muito obrigada pelos elogios também. Obrigadão. Boa sorte para vocês também no campeonato. Valeu, gente. A gente se vê aí no Nacional, viu? Obrigado. Até. Gente, Tchau. Tchau.